Ai, bom dia. Oi. Oi, bom dia. Bom dia, meus queridos, de volta. Sim. É? Ok, vamos para a nossa aulinha de agora. É tanta coisinha, a aula termina e a gente fica fazendo, tá? Não tem jeito. Bom, vamos então para a nossa continuação de aula. Aqui. Era o sexto que estava aqui. Tem que anotar aqui uma coisa. Bom, gente, em relação ao livro que vocês têm que ler, nós já falamos? Falamos só um pouco, professora. Coisas da vida, é isso? Certo? É esse mesmo. Então tá. Bom, então é o seguinte. Sobre este livro, Coisas da Vida, nós vamos fazer um trabalho, né? Eu já pedi para vocês que fossem lendo. Vocês sempre, quando termina um bimestre, começa o outro, começa a ler o outro livro, né? Mas mesmo assim, quem não leu ainda vai ter tempo de ler, porque eu vou passar o trabalho na próxima semana, dia 16 do 9, que é quarta-feira que vem, eu vou enviar para materiais, vou postar no grupo que enviei, o trabalho sobre o livro Coisas da Vida, tá? Alguma dúvida até aí? Então, quem não leu, por favor, comece já. É hoje que tem que ler, tá? O que é isso aí, Pedro? De comer? Professora. Delícia. Faz de conta que eu tô comendo um pedaço, tá? Professora, Oi. ontem a minha mãe comprou um bolo de cenoura com gota de chocolate. Que delícia! Você gosta? Gosto. Muito bom. Delicioso. Eu tô com muita vontade de tomar um café com a tua mãe e comer umas coisinhas que a gente comia junto. Bolinho de chuva, bolo, pipoca. Ela vinha em casa e a gente ficava batendo papo. Era tão gostoso. Que agora eu moro aqui em Bela Vista, mais difícil, né? Vocês tinham quantos anos? Como? Vocês tinham quantos anos? Tinha 20 e poucos anos. E que ano era? 92. Foi em 92, nossa proximidade maior foi em 92. Bom, gente, faz 28 anos que eu conheço a mãe dele, né? Vocês vejam só? Isso significa que eu estou muito velha. Isso é horrível. Bom, então, Coisas da Vida vai dia 16 eu darei a atividade e vocês terão o prazo até o dia 23 para me mandar de volta. Ah, mas é uma semana só para fazer? É uma semana só, porque ele vai prontinho, você só tem que responder. Tá bom? Vocês não têm que fazer resumo enorme, vocês não têm que escrever mundaréu de coisas, vão escrever pouco. Então, dá tranquilamente. Aí dá tempo de quem não começou a ler, começar hoje, porque vai ter que me mandar de volta só para o dia 23, então tem aí 15 dias para fazer isso aí, tá? Agora, mas mesmo assim não deu tempo, aí a gente vê depois, tá? Primeiro, vamos pensar que vocês devem terminar o trabalho até o dia 23. Então, primeiro, vamos ler. Quem não está lendo, comece a ler. Quem sabe me dizer exatamente quantas páginas tem o livro? Carlos, você Tem, sabe? professora. Mais 100. Mais 100? Então, ele não é um livro muito longo, tá? Dá tempo tranquilinho de vocês fazerem.
e até já tinha sido pedido também, né, gente? Não é novidade para vocês, tá? Então, vamos ler aí, fazer. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Qualquer problema, falar comigo. Sempre comigo que a gente tenta resolver, tá bom? Então, aqui há uma semana é que eu vou postar o trabalho aí, tá? Para vocês fazerem. Vocês podem, vou mandar para vocês, vou colocar lá no site, vou avisar no grupo. Aí, tá, vocês podem pegar lá no site, vocês podem salvar no computador de vocês, se vocês quiserem, responder ali e enviar por e-mail para mim, para o meu e-mail agora. Vocês sabem que vai no meu e-mail, né? Já tem o e-mail de todos os professores lá na lista que foi para vocês. Então, tá lá. Qualquer dúvida também, fala comigo que eu envio novamente, tá? Bom, voltando aqui para a nossa aula de gramática, onde nós paramos mesmo? Paramos. Eu estou corrigindo, né? Corrigimos tudo? Ixi, que nada, tem um monte de coisa aí. Paramos aqui no objeto, não foi isso? Do exercício da página 100. Tô certa? É, professora. Obrigada, Carla. No objeto. Isso mesmo. Bom, então nós explicamos que o sujeito é aquele que faz a ação. Você vai perguntar para o verbo quem fez aquilo, tá? Depois, nós temos o predicado, que é tudo que sobrou do sujeito. Inclusive o verbo, que é o núcleo do predicado. E o verbo, nós falamos sobre ele ser transitivo ou intransitivo, direto ou indireto. Acho que eu já até estou postando as aulas de vocês lá, depois vocês vão poder rever se precisar, e aí rever a explicação, tá? Então, dá para fazer isso também, tá? Deixa eu só ver aqui a outra, tá aqui. A outra aula, deixa eu ver, para poder salvar essa depois. Não, ok. Bom, então, vamos continuar aí. Núcleo do objeto. Nós já vimos que o verbo é transitivo direto e indireto, que é o verbo contar. Né? Estamos na página 100, para quem está meio perdido aí. E o objeto direto é um segredo. Então, o objeto direto. Se eu contar o quê? Um segredo. Então, o objeto direto, um segredo. Aí, o núcleo do objeto é a palavra principal do objeto. O objeto direto é um segredo. Qual seria o núcleo desse objeto? Segredo. Segredo. Muito bem. Então, o núcleo do objeto, vocês escrevem ali, núcleo do objeto direto. Segredo. Núcleo do objeto direto, segredo. Como eu já havia dito, nessa oração nós temos mais um objeto. Se eu já tenho um direto, eu tenho agora um indireto. Se eu contar um segredo para você, contar o quê? Um segredo, objeto direto. Contar para quem? Para você. Então, o objeto indireto, porque tem preposição para, é para você. A Dani não está aí hoje? Não. Eduardo, se o objeto é para você, qual é o núcleo do objeto indireto? Pra. Quem respondeu? Foi O você? núcleo do objeto indireto é você. Você, a palavra principal, o núcleo. Para vai fazer o que ali sozinho? Nada. Você indica alguma coisa, tá? Então, o núcleo do objeto indireto é você. Ótimo, Carlos. Gostei que você entendeu. Professora, Oi.
Eu coloquei no objeto, assim, um segredo. Certo. Mas a palavra para você não vai caber. Mas para você aí embaixo, ó. Olha aí, acompanha comigo. Objeto, direto, um segredo. Tudo bem aí? Sim, mas Núcleo do objeto, segredo. Aí tem de novo, objeto. Não tem objeto de novo? então o núcleo é o quê? No outro objeto, se você escreve indireto, para você. Tá, mas o que é para escrever no núcleo? O núcleo do objeto direto é segredo. Depois, eu vou mandar para você, Leonardo, tá? Se você ficar com dúvida, não fique, porque essa página vai para você hoje, tá? E o núcleo do objeto indireto é você. Obrigada. E o conectivo, gente? Quem colocou aí? Pedro? Eu coloquei coloquei- contar. Como? Contar? Eu coloquei um, professora. Tá. E você É colocou um. o quê, Pedro? Contar? Não, gente. Conectivo é a palavra que liga o objeto, o verbo ao objeto, tá? Você está falando do objeto direto, você colocou né? É um artigo, mas não é um conectivo. O faz parte do objeto direto. Contar o quê? Um segredo, tá? Então, não é conectivo. Agora, para você, quem liga o contar ao você é a preposição para, que aí tá pra, tá bom? Então, o conectivo é o pra. Pode pôr entre parênteses para, que é a preposição. A preposição sempre é o conectivo, não é o artigo, tá bom? Sempre preposição. A, de, com, para, por, sem, em. Esses são os conectivos. Agora tem aí um fique de olho maior, vocês viram? Um fique de olho mais longo, né? Um retângulozão ali. Para fazer a análise sintática. Então, toda vez que vocês tiverem que fazer essa análise sintática, o certo é seguir esse passo a passo aí. Sublinhe o verbo. E se ele é o verbo, ele não é conectivo, ele é só verbo. Ele pode ser transitivo direto, ele faz parte do predicado, mas ele não tem outra função, tá? Ele é o verbo. O verbo você sublinha. Por quê? Porque aí você já sabe para quem você tem que fazer as perguntas. Ache o sujeito. Como é que eu acho o sujeito? Eu pergunto aquilo que vem antes. Quem fez, quem olhou, quem comprou, quem falou, não vai ter uma resposta. Todos, eu, ele, às vezes é um sujeito oculto, às vezes é um sujeito inexistente. Tá? Então, cuidado. Número 3. Tire as palavras que fazem parte do sujeito. Neste caso aí é o eu, né? O eu que é o sujeito. O que sobrar pertence ao predicado. O verbo é do predicado sempre. Nunca o verbo vai ser do sujeito. O verbo vai ser sempre predicado. Então, a primeira parte de uma análise sintática é sujeito, predicado. Então, o sujeito saiu, tudo que sobrou é predicado. Aí, dentro daquele predicado, nós vamos ter, às vezes, dentro do predicado, se o verbo, vamos dizer, se o verbo for intransitivo, pode ter lá outras coisas que nós vamos aprender ainda. Mas se ele for transitivo, ele vai ser direto ou indireto e vai ter objeto, tá? Direto ou indireto, ou os dois, como nesse caso aí. Certo? Então, a gente tira a palavra que faz parte do sujeito, sobrou o predicado. Aí você vai classificar o verbo, tá? E está escrito ali, o verbo sempre pertence ao predicado. Aí vamos, depois que eu coloquei o predicado, vou colocar o verbo, para dizer se ele é intransitivo ou transitivo. Se for transitivo, é direto ou indireto, ou os dois. E
E aí, então, eu tenho que achar os objetos desse verbo. Se ele é transitivo, ele tem objeto, tá? E aí, eu vou achar os núcleos do objeto. Vocês perceberam? Sujeito, núcleo do sujeito. Predicado, núcleo do predicado, tá? Aí, verbo, transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Depois nós vamos ver que também, às vezes, o verbo é de ligação. Daí nós vamos ver outro tipo de predicado. Tá? E aí, objeto. Se o verbo é transitivo, direto, objeto, direto. Se é indireto, objeto, indireto. E aí, o núcleo desse objeto. Tá? Sempre vai ser assim. Vai cada vez ficando maior a nossa análise sintática. Ela vai crescendo à medida que nós vamos descobrindo as coisas. Mas ele tem uma sequência certa. Sujeito, predicado, núcleo do sujeito, núcleo do predicado, verbo, objeto, núcleo do objeto, e depois nós vamos ver lá complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta de verbial, isso vai vir depois, tá? Por isso tem que saber bem isso primeiro, ok? Bom, até aí tudo bem? Entenderam? Aham. Aham. Explica de novo. Só um minutinho. Explica de novo. Você quer que fale novamente, Leonardo? Sim. Tá. Então, nós vamos fazer a análise sintática como está aí, Leonardo. Né? Essa armação que tem aí no número 2 é a nossa análise sintática. Tá? Ela tem que ter... Tá bom, Eduardo. Ela tem que ter sujeito, predicado, verbo, objeto, núcleo do objeto. Se tiver mais um objeto, o objeto e o núcleo. E o conectivo, que é a preposição que liga o verbo ao objeto indireto. Então, escrevam no livrinho de vocês, deixa anotadinho aí, o que é conectivo na análise sintática? Na análise sintática, o conectivo é a palavra, preposição, que liga o verbo ao objeto indireto. Tá? Perfeito? Então tá. Agora, tem aí mais alguns exercícios, tá? Eu não fiquei de mandar exercício à parte para ninguém, né? São só os do livro ainda. Então, eu vou pedir para vocês fazerem agora. Por que agora? Porque a gente tem um tempinho. Então, eu quero que vocês façam agora, comentando se for necessário. Eu vou ler com vocês e vocês vão responder. Aí cada um faz o seu, depois eu pergunto a resposta, tá? Então, nós vamos ler ainda o número 2, letra A, né? Então, letra A que está na página 101, lá em cima. Vamos ler. Na oração, você não conta para ninguém, o verbo contar é. Agora pensem, olhem ali no que a gente já fez e respondam, tá? Você não conta para ninguém? Aí vocês vão ver se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, ou se ele é direto e indireto. Indireto. Alguém está com o microfone aberto. Guarda. Guarda, fecha o microfone. Ô, Gomes. Pegou. Ah, fechou. Bom, tudo certo aí, Eduardo? Isso é coisa de quando a gente está em casa, tem tudo isso, tá? Meu marido, na hora que começou a aula, estava saindo para viajar. Aí eu já tinha me despedido dele, ele vem despedir de novo. Então é ruim trabalhar em casa por isso. Tá? Tem que trabalhar em casa igual meu filho. Meu filho trabalha em casa, ele fecha a porta, ninguém entra. É proibido entrar e interromper ele. Ele não atende celular, ele não conversa no WhatsApp, ele só trabalha. 8 horas por dia trabalhando ali. Agora é 6, né? Que tem redução. 6 horas ele está trabalhando. Se ele fizer o intervalo, ele para o intervalo e volta, porque ele é metódico, né? Ele faz tudo certo. Agora, a gente não tem nem esse espaço em casa, então fica complicado. É assim mesmo, não tem problema. De vez em quando tem uma conversa, uma fala que entra no microfone da gente, tá? Sem problema.
Então, vejam só, na oração, você não conta para ninguém, o verbo contar é... Então, vamos analisar essa oração. Quem não conta para ninguém? Você. Então, você é o sujeito. Tudo que sobra do sujeito é predicado. Então, você é o sujeito, não conta para ninguém, perguntando com ponto de interrogação aí, é predicado verbal. Aí vamos analisar o verbo. Quem conta, conta para alguém. Contou para quem? Para ninguém. Pra ninguém. Então, para ninguém é o quê? Contar é um verbo aí. Tá só assim, você não conta ou você não conta para ninguém? Então, como tem um para ninguém, ele tem um complemento, certo? Então, ele é um verbo transitivo. Ok, ele é transitivo. Agora, o complemento dele é objeto direto, indireto? Ou tem os dois? Que tipo de complemento eu tenho aí? Sora, eu coloquei os dois. Tá, e qual que é o objeto direto? Então, gente, para ter os dois, ele tem que ter os dois objetos. Fala, Carlos. Seria o indireto, porque não está sendo igual a da atividade A2. Porque teria que ser transitivo direto e indireto se fosse eu contar um segredo. Daí o direto seria contar um segredo. E o indireto? Para você, seria. Isso. Aqui no caso, a oração é: você não conta para ninguém. Conta o que não diz. Então, não tem o objeto direto. Gente, atenção, vamos lá no verbo. Ó, eu sei que é difícil, tá, pessoal? Por isso que eu fico insistindo. Professor, Contar é o verbo. Oi, Leonardo. professora, Oi. eu marquei transitivo indireto. Certinho. Tá? Certinho, Leonardo. Por que é transitivo indireto? Então, eu vou explicar para quem não entendeu. O Leonardo fez certo. Você não conta quando você tem que perguntar para o verbo, para ver a resposta. Conta o quê? Tá falando o que aí? Nessa oração? Na oração, você não conta para ninguém. Tá falando o quê? Não. Professor, isso Então, explica na página 99, não é? Não fica de olho. Isso. Na página 99, no Fique de Olho, olha a pergunta que você faz para o objeto direto. O que e quem? Contar o quê? Ou quem? Não tem a resposta para isso. Então, não tem objeto direto. Tá? Para ter um, precisa ter o outro. Pode ter um só. Agora, contar para quem? Aí tá até na forma coloquial. Para ninguém. Tá? Contar para quem? Quem conta, conta para alguém. Contar para quem? Para ninguém. Então, esse para ninguém é o objeto indireto. E o verbo é transitivo indireto. Então, lá embaixo do verbo conta, vocês escrevam VTI, verbo transitivo indireto. E o para ninguém, OI, objeto indireto. O direto não tem. Então, esse verbo é somente transitivo e indireto. Você olha o que está dizendo no Fique de Olho. A predicação de um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, que é os dois, só pode ser determinada no contexto da oração. Então, nesse contexto, fora lá dos quadrinhos, só esse contexto, só a oração, esse verbo nessa oração, ele é só transitivo indireto. Tá? Então, não adianta falar, mas lá falou. Não. Esse contexto aí é qual? Tem objeto direto? Não. Então, o verbo não é transitivo direto. Nesse contexto, ele é só transitivo indireto. Em outro momento, como disse o Carlos, ele pode ser direto também. Tá? Mas neste contexto, ele é só indireto.
como explicou o Carlos e como fez corretamente o Leonardo, tá? Então, anotem a do meio, transitivo indireto. Tem que estudar depois para entender melhor. Tá bom? O tempo está se esgotando e eu vou deixar a tarefa assim, mas pouquinha, para ninguém ir lá longe e se perder no meio do caminho, tá? Então, essa tarefa não é porque eu quero deixar vocês com atividade em casa só, não. Não é essa a ideia. A ideia é fazer vocês terem que estudar, tá? Então, a página 101, exercício B, e a página 101, exercício 3. Vocês vão terminar a página 101, tá? O exercício 3 tem duas atividades, tá? Uma é para sublinhar os verbos, só. E a outra é para completar o gráfico com a análise morfossintática. Vamos lembrar que sintaxe é aquilo, sujeito, predicado, tá? E a morfologia lá embaixo, as classes gramaticais, substantivo, verbo, preposição, adjetivo, locução adjetiva, artigo, tá? Então, é isso que vocês vão colocar lá nas últimas linhazinhas. Nas anteriores, vocês vão preencher com a função. Sujeito o quê? Predicado o quê? Qual que é o núcleo do sujeito? Que tipo de verbo que eu tenho, tá? Se tem preposição, tem que colocar que é conectivo, tá? O objeto, se é direto, se é indireto. Só vai ter conectivo se houver objeto indireto. Aí tem preposição, tá? Então, nós temos que estar muito bem situados. Então, vocês vão fazer esta página para segunda. Segunda a gente tem uma aula, né? Então, para segunda-feira, tá bom? Pelo menos a letra B e o número 3 de grifar os verbos, eu quero que vocês façam bem. Depois a outra parte, a gente pode até tentar fazer junto entendendo, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa. Isso por quê? Porque eu quero que vocês aprendam. A finalidade é aprender, tá? Esse é meu Professora, é objetivo. para te enviar? Não é para me enviar, é só para fazer, tá? Página 101. Não precisa me enviar, não, porque eu vou dando nota por aqui, tá bom? Eu sei que é muito difícil, por isso que eu não vou pedir para enviar. Eu tenho que corrigir com vocês isso aí, tá? Depois a gente vê o que é que vocês vão me enviar. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês consigam fazer, que tenham um ótimo final de semana e que estejam lendo aí o livro Coisas da Vida. Por favor, gente, leia com atenção, tá? Quero que vocês estejam sabendo qual é a história. E dessa história vocês tirem uma lição para a vida. Olha, isso não dá certo, aquilo é bom. Nossa, que interessante, isso eu não sabia. E assim por diante, tá? Então, boa semana, bom final de semana, com aulas, depois sem aulas, segunda, sábado e domingo. Segunda nós estaremos aqui. Boa semana para você também, professora. Obrigada. Estaremos aqui no mesmo bate-canal. Estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Grande beijo a todos. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau.